Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo aqui do nosso canal. Esse é o 14º estudo. O último tema que a gente abordou foi falando sobre sermos chamados, né, sermos considerados todos filhos de Deus. E aí a gente fez um estudo em cima desse tema e hoje eu vou dar continuidade, tá? Como se fosse uma segunda parte ou uma complementação do tema anterior. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o povo escolhido de Deus, né, lá no Antigo Testamento, e como a gente como faz, né, quando a gente se torna filhos de Deus, né? Antes de começar esse estudo, eu desejo que a paz de Cristo esteja com vocês, que o Espírito Santo de Deus abençoe, que Deus esteja abençoando os lares de vocês. E vou pedir também para que vocês possam estar comentando, tá? Lembrando sempre que o canal não tem nenhum tipo de engajamento, não é monetizado, mas o comentário é muito importante para que possa contribuir com o estudo ou tirar dúvidas de outras pessoas, até mesmo me corrigir caso eu venha errar aqui. Eu sempre oro, peço a Deus, né, me preparo antes de fazer esse estudo, sempre baseado, focado na Bíblia, na palavra viva, e espero que possa contribuir também para edificar a vida de vocês, tá? Então vamos lá, gente, vamos começar aqui um pouquinho sobre o povo escolhido de Deus, tá? A antiga aliança, tá? Na antiga aliança, antes da vinda de Jesus Cristo, o povo não conhecia o batismo. O povo não conhecia nem mesmo o Jesus Cristo, né, o nosso Salvador. Mas o povo foi um povo escolhido por Deus por intermédio de aliança, tá? Que foi a aliança que Deus fez com Abraão. Antes disso, Deus dizima, né, e a gente vai trazer isso num outro estudo, Deus dizima o povo através do dilúvio, por decepção, né, pela maldade que se encontravam naquela época, e Noé é escolhido por Deus para poder fazer a arca, e aí vem o dilúvio, mas a gente vai abordar isso em um outro tema. Hoje a gente vai falar mais sobre a aliança de Abraão, como o povo se tornou o escolhido de Deus, e vamos falar também sobre como a gente nos torna filho de Deus. Bom, gente, um pequeno resumo aqui. Deus faz aliança com Abraão, tá? E passa a chamar Abraão, na verdade faz uma aliança com Abrão. Antes de se chamar Abraão, ele se chamava Abrão. E Deus aparece para ele, se revela a ele e faz uma aliança com ele, onde pede para que o povo seja circuncidado e promete um filho, né? Promete uma descendência grande para Abraão, uma descendência numerosa, e troca o nome dele, diz também para Sarai, né? Que ela passa a se chamar Sara, e diz que eles vão ter um filho legítimo, até porque Sara, na época, por não conseguir engravidar, por ser estéril, ela deu a serva dela para que Abraão se deitasse com ela e tivesse o filho. Então o primeiro filho de Abraão foi Ismael, né, que foi filho de Abraão com Agar, e depois da revelação de Deus, na velhice já de Abraão, Abraão tem o seu filho legítimo, né, junto com a Rebeca, que é o Isaac, tá? A gente vai ler um pouquinho a Bíblia para que a gente possa entender aqui. Vamos lá em Gênesis, quem quiser me acompanhar, Gênesis 12, tá? A gente vai fazer a primeira leitura do versículo 1 ao 3, que é essa passagem que eu falei aqui, que Deus faz aliança com Abraão. O tema da minha Bíblia está escrito aqui: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está em Gênesis 12, do versículo 1 ao 3. Continuando aqui em Gênesis,
Quem não quiser acompanhar pode deixar que eu vou botar lá na descrição do vídeo, tá? Gênesis 15 e agora uma leitura um pouquinho mais longa, do versículo 1 ao 21. Versículo 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Só para explicar aqui para vocês. Antes de Sarai dar a serva dela, de nome Agar, para que Abrão se deitasse com ela para ter o filho, o primeiro filho dele, Ismael, Eliezer era o servo de Abraão e era considerado por ele então o seu descendente, quem iria herdar, tá, as propriedades dele. No versículo 3, disse mais Abrão: A mim não concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olhe para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-lo? Respondeu-lhe: Toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultados em ditosa velhice. Na 4ª geração tomarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Quineu, o Quenizeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferizeu, o Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgaseu e o Jubzeu. Vamos ler agora Gênesis do capítulo 17. Quem não quiser acompanhar, eu deixo sempre na descrição. Gênesis 17, do 1 ao 27. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o seu Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações,
toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso de suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou minha aliança. Disse também Deus a Abraão: Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-lo-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Rei de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei e falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Então, gente, para que a gente possa entender, eu fiz essa leitura aqui bem completinha, para não pegar nenhum versículo solto. A aliança que Deus faz com Abraão, ele se revela a Abraão, ele pede para que Abraão ele troca o nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara. Ele diz que Ismael vai ter descendentes, vai gerar príncipes, mas que o filho escolhido para que ele possa dar continuidade na promessa seria Isaque, né? O filho da velhice de Abraão. Isaque, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Isaque, ele se casa mais para frente, tá? Isaque se casa com Rebeca. Isaque, filho de Abraão, se casa com Rebeca. Ele tem 2 filhos, tá? Um é Esaú, o outro é Jacó. E Jacó, filho de Isaque, que mais à frente é trocado, né? Ou tem o seu nome trocado por Deus. E não diretamente, mas dar-se início ao povo de Israel. Porque Jacó, filho de Isaque, então filho de Abraão, tem um nome trocado no encontro com um anjo, né? Que ele luta com um anjo, a gente vai ver isso aqui na Bíblia, tá? Ele tem um nome trocado para Israel, daí nasce o povo de Israel. Vamos abrir a Bíblia agora, lá em Gênesis 32. Gênesis capítulo 32, do versículo 22
ao 32. E aí eu vou falar um pouquinho aqui, a gente vai ler a passagem justamente que eu disse de Jacó, que Jacó luta com Deus, ou luta com o anjo. Gênesis 32, versículo 22 ao 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamo? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, disse: rogo-te, como te chama? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Então, gente, Jacó ele teve 13 filhos. A gente vai falar um pouquinho de Jacó agora, tá? Jacó ele teve 13 filhos, mas foi José, dentre esses 13 filhos, que também foi escolhido por Deus. Deus escolhe Abraão, troca o nome dele de Abraão para Abraão. Dos filhos de Abraão nasce Ismael e Isaac. Deus escolhe Isaac para dar continuidade na promessa. Dos filhos de Isaac, que foi Esaú e Jacó, Deus escolhe Jacó. E dos 13 filhos de Jacó, né, que passa a se chamar Israel, Deus escolhe José, né, que aí é o José do Egito. Eu não vou entrar também na história dele, mas eu vou falar um pouquinho para que vocês possam entender, porque são a descendência do povo que foi eleito, que foi escolhido por Deus para ser chamado povo de Deus, né, que é o povo de Israel. Jacó teve o filho José, e José era o seu primogênito, né, filho de Raquel, e ele era muito invejado pelos outros irmãos, né? E teve algumas revelações de sonhos, onde o sol e a lua se curvavam perante a ele. Teve outro sonho também onde os ramos de trigo, né, os 12 ramos de trigo que seriam dos irmãos dele, se curvavam diante dele, e o ramo de trigo de José se elevava, enfim. E os irmãos dele acabam vendendo, tá? Eles vendem José para o Egito como se ele fosse escravo, tá? E aí José sofre bastante nesse período, até ele ser contratado pelo então comandante lá do general meu pai, esqueci o nome. Não vou lembrar o nome dele agora, escrevi, mas do general lá do rei do Egito, né, do faraó do Egito, melhor dizendo. E aí a esposa do general também tenta contra ele, tenta se deitar com ele não deita com ela, e ele vai acabar sendo preso por conta disso. E depois ele revela um sonho do faraó até que ele se torna o governador, né? E aí, quando ele se torna o governador, José é principal homem do Egito, ficando abaixo somente do faraó, tá? José tem um nome trocado, não por Deus, mas pelo faraó, que ele passa a se chamar Zafenat Peneia, tá? Que significava na época Deus salva, o que significa Deus salva, ele vive. Como eu disse, fica maior entre os egípcios, somente abaixo de faraó. Com o passar do tempo, né, Abraão já havia falecido, Israel falece, que é Jacó, José também
vem a falecer e o povo acaba ficando que esquecido, né? Porque até então José ele era o grande destaque do Egito, ficando abaixo do faraó, desculpa de ser repetitivo, e o povo, na época, devido a uma fome, né, que inclusive foi a fome que José revelou ao faraó, José leva todo o povo de Israel para o Egito, tá? Só que após a morte do pai de Jacó, após a morte de Jacó, após a morte de José, o faraó também morreu e aí teve outros faraós. O que aconteceu? O povo de Israel ele acaba sendo escravizado, né? Porque digamos que perdeu aquela segurança que tinha, perdeu aquela, vamos chamar que seja de consideração ou proteção que José dava ao povo, porque foi José que leva o pai dele, né, e a família toda, que é o povo de Israel, para o Egito. E aí, conforme eles vão envelhecendo e vão falecendo por idade, o povo de Israel acaba se tornando escravo do Egito. Nesse período da escravidão, nasce Moisés, tá? Moisés, filho de Anão e Joquebede. O faraó da época manda matar todas as crianças do sexo masculino, porque ele acredita, mesmo o povo sendo escravo, ele acredita que o povo estava se proliferando de uma maneira muito grande e o faraó teme, né, que aquele povo venha tomar o Egito dele. E ele pede, né, ele escreve uma lei na qual autoriza ou manda que todas as crianças nascidas de sexo masculino sejam mortas. Joquebede, então, mãe de Moisés, né, coloca ele num cesto e lança ele no rio Nilo. Assim Moisés consegue sobreviver. A irmã de Moisés, de nome Miriam, a Bíblia diz, né, tudo isso que eu estou falando, não estou inventando nada disso, tá, gente? Está tudo na Bíblia, eu só deixei a historinha aqui para que vocês possam entender. E aí a Miriam, que é a irmã de Moisés, ela fica olhando de longe quando vê uma das filhas de Faraó, então Ramsés, vê o Moisés, né, chorando dentro do cesto, pega Moisés e cria ele como se fosse um egípcio. Com o passar do tempo, Moisés vai envelhecendo e descobre que ele é hebreu e não egípcio. E aí ele começa a procurar, né, a família dele, a história de vida dele, e vê os escravos sendo muito maltratados pelos oficiais, né, os caras lá, eu esqueci o nome agora, os caras que batiam neles lá, os reitores que davam chicotadas nos escravos e tal, e quando ele descobre que ele é hebreu, que ele é do povo hebreu, ele acaba cometendo também um assassinato para poder defender um escravo, né, da morte. E aí o faraó da época se ira com Moisés, que então era considerado príncipe, né, por ser filho da princesa, e Moisés acaba fugindo para o deserto. Né? Moisés foge para o deserto e aí encontra a esposa, a mulher da vida dele, casa com ela e Deus se revela para Moisés através de uma sarça ardente e escolhe Moisés, né? Faz a escolha de Moisés para que ele dê continuidade à descendência, para que ele dê continuidade às promessas, ao projeto que Deus havia firmado lá no início, tá? Com Abrão. E aí Moisés retorna ao Egito para poder para poder tirar o povo do Egito, e eu acredito que essa história muitos de vocês já sabem, a gente também pode falar em outro estudo, mas não é o foco aqui. Ele volta para o Egito para poder libertar o povo do faraó, né? E o povo sai com grandes riquezas, conforme eu li aqui em Gênesis, sai do Egito e ele abre o Mar Vermelho, e essa história aí muita gente já conhece, tá? Então, eu li tudo isso, eu contei isso tudo para que vocês entendessem que o povo escolhido de Deus foi escolhido através da aliança, tá? Da aliança que Deus fez com Abrão. E aí essa aliança
ela foi se perpetuando pelas gerações, né, de Abraão, e expliquei como que nasce o povo de Israel, né, devido à troca do nome de Jacó para Israel. Agora a gente vai ver um pouquinho o que mudou após a vinda de Cristo, né, que agora a gente passa a ser chamado de filhos, não o povo escolhido, mas de filhos de Deus. Vamos abrir a Bíblia. Desculpa, gente. Vamos abrir a Bíblia aqui em João 3, 1, 15. Tá? João 3, 1, 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis em vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, entre parênteses, que está no céu. E do modo que Moisés se levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Vamos fazer mais uma leitura aqui em João 14, tá? Do versículo 1 ao 31. Quem não quiser ler, eu já disse, deixo lá na descrição. Eu gosto de ler aqui geralmente o capítulo completo, para não pegar nenhum tipo de versículo solto e confundir, acabar confundindo aí vocês ou ser acusado de pegar títulos soltos, como eu vejo muita gente fazer aí. Não se turbe o vosso coração. Jesus falando com os discípulos, tá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora o conheces e o tendes visto. Replicou Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu sou o Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai.
E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Versículo 21. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vos creias. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e nele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Então, assim, gente, eu li essa passagem toda para poder explicar para vocês que após a vinda de Jesus Cristo, ele evangeliza, ele reúne os seus discípulos e Jesus Cristo ele morre para poder salvar, para poder redimir os nossos pecados. Jesus Cristo morre por ordem do Pai, né? É uma coisa assim um pouquinho complicada de se entender, né? Qual o pai que faria isso? O amor de Deus ele é tão perfeito que ele deu o seu único filho para morrer por nós, né? E Jesus Cristo sofre, ele é humilhado, né? Enfim, e ele morre para que a gente possa ter a escolha da vida eterna, né? Para que a gente possa escolher entre a morte ou a vida eterna. Sendo que durante essa passagem que ele evangeliza, que ele prega para os seus discípulos, que ele cura, que ele faz milagre, quando Jesus ressuscita, tá, e aparece aos seus discípulos, ele diz, antes dele subir ao Pai, ele diz que ele vai deixar presente, ele vai estar junto, né, vai se fazer presente em forma do Espírito Santo. Tá? Que é o Espírito Santo, o Consolador, que ficaria presente conosco todos os dias. Jesus ensina, né, que ele é o caminho, que ele é a verdade, a vida, que ele é a salvação. Jesus fala sobre o batismo, né, que ninguém pode ir ao Pai, que ninguém pode herdar o reino dos céus se não for batizado em Espírito e água. E aí, com todos esses ensinamentos, né, com todas essas explicações, os mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao seu próximo como a ti mesmo, Jesus ensina, dá o caminho, né, para que a gente possa se tornar filhos de Deus, tá? Filhos da adoção. E aí, após a vinda de Jesus Cristo, na vinda de Jesus Cristo, é que a gente consegue, tá, ser chamado
de herdeiros, tá? De filhos de Deus. Por isso que eu fiz essa leitura, tá? E eu vou deixar lá a leitura que eu fiz, que foi a leitura no livro de João, do capítulo 14, e a leitura que eu fiz também João capítulo 3. Dando continuidade, a gente já está terminando, a gente vai ler aqui 1 Coríntios. Só para que vocês entendam, em relação ao Espírito, tá? Lá no passado, o Espírito de Deus também se fazia presente, antes da vinda de Jesus Cristo. Se fazia presente no tabernáculo, se fazia presente no Templo de Salomão, e após a vinda de Jesus, ele deixa o Espírito Santo de Deus entre nós, né, como o nosso Consolador. 1 Coríntios, do capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 19 ao 20, diz assim: Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Em Salmos, no capítulo 139, do versículo 7 ao 10, Salmos 139, do versículo 7 ao 10, diz: Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Em 2 Coríntios 6, do 14 ao 18, diz: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse: Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então aqui a palavra, ela nos dá um respaldo, a palavra comprova que nós podemos nos tornar filhos de Deus, né? Por mais que sejamos filhos adotivos, mas nós tornamos filhos de Deus. Jesus Cristo é o caminho, que precisamos sim ser batizados, e para que o Espírito Santo de Deus esteja habitando, nós somos templo do Espírito, né? Eu li aqui para vocês. Mas para que a gente possa ter essa comunhão, a gente deve ter uma vida em busca de santidade. A gente deve alimentar, eu já dei esse exemplo aqui, né? De como eu venho fazendo, a gente deve alimentar o nosso espírito para que a gente possa ter uma comunhão, né? Para que a gente possa, digamos que reduzir, estreitar esse laço e ter uma comunhão com o Espírito Santo. Eu mesmo afastado na época, mesmo descrente, mesmo não tendo aceitado Jesus como meu Salvador, a gente tem dentro da gente uma voz que fala, né? Principalmente quando a gente passa por alguma coisa que seja perigosa, a gente tem algo que fala com a gente o que é certo e o que é errado, né? Isso ninguém pode negar. E eu acredito piamente que isso seja o Espírito Santo de Deus, né? nos orientando, nos alertando. Uma vez que a gente é considerado filho de Deus, que a gente toma essa decisão, né, de seguir a Jesus Cristo e somos chamados de filhos de Deus, a gente tem que ter uma consciência de que a gente passa, quando a gente se torna filho de Deus, a gente passa a ter um pai, né, que é Deus, lógico. E a gente precisa entender que esse pai, ele é perfeito, tá? Esse pai, ele é perfeito. E aí a gente faz uma comparação aqui com os nossos pais biológicos, né? Se meu pai
que tem lá os seus defeitos como ser humano, assim como o pai de todo mundo, que eu estou falando sobre o pai biológico. O nosso pai, ele sempre vai querer vai querer dar melhor educação para a gente, ele vai querer ser um bom pai. Isso eu digo na maioria dos casos, infelizmente nos dias de hoje a gente não tem visto isso, mas eu como pai, eu tento dar o melhor para o meu filho, que dirá Deus, né, quando a gente aceita ser filho dele, o que dirá Deus, o que ele quer fazer nas nossas vidas, né, como ele quer nos educar, nos orientar, nos moldar, mostrar para a gente o caminho correto que deve ser seguido, né, e de tudo de uma forma perfeita. Todos nós, como aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e nos tornamos filhos de Deus, a gente tem um propósito com Deus, tá? E muitas pessoas acreditam que, é claro, a Bíblia diz que Jesus é o único caminho, eu concordo com isso plenamente, mas muitas pessoas acreditam que a partir do momento que elas aceitam Jesus Cristo como seu Salvador, que elas se batizam, e aí são etapas, né? Não é feito assim tudo de uma hora para outra. Essas pessoas, a maioria, pelo menos é o que eu vejo pregar, né? Na minha busca de estar em contato, de me tornar um filho de Deus, um legítimo filho de Deus, na minha busca por algumas igrejas, por algumas religiões, eu vi muito isso, né, em pregações. Eu peço desculpa, eu sempre falo isso em todos os meus vídeos, isso é chato ficar sendo repetitivo, mas eu vejo isso em muitas pregações que louvores, bênçãos, promessas, prosperidade, e não é isso, tá, gente? Não é isso. A Bíblia diz para que a gente tenha Jesus como exemplo. Jesus sofreu. Se você pegar Jacó foi enganado, Jacó sofreu. Se você pegar José sofreu. Se você pegar Moisés sofreu. Todas as pessoas que andaram com Deus, todas as pessoas que foram escolhidas por Deus, essas pessoas, de certa forma, elas sofreram, tá? Elas tiveram, sim, a promessa de Deus, mas essas pessoas sofreram. Eu não estou dizendo que você vá sofrer, mas eu, quando tomei a decisão de me tornar um filho de Deus, quando eu tomei essa decisão de caminhar com Deus, eu sofri muito. Aí continuo, não tanto assim, mas a gente sofre, a gente passa por dor. E aí o grande barato disso, né, é saber que a gente não está sozinho, por mais que a gente esteja. Um dos motivos que eu sofri foi ter que me afastar, né, me isolar, para poder ter uma comunhão. Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo foi batizado, ele foi para o deserto. Ele foi 40 dias e 40 noites no deserto, com fome, sendo atacado pelo inimigo, enfim. E aí quem sou eu para reclamar de que se as coisas estão boas ou que as coisas estão ruins? Eu sei que é um processo, eu entendo isso hoje, tá, como um processo para que eu me achegue mais próximo ao Pai, né, para que eu esteja em comunhão com o Espírito Santo. E eu passei por isso, né? Minha dificuldade foi ter que largar tudo. Eu vivia num mundo, eu bebia muito, eu usei drogas, enfim. E aí largar tudo isso, assim, de uma hora para outra é muito complicado, tá? Não é fácil, não é uma coisa do dia para noite, tá? Mas é muito gratificante, porque quando você começa a se alimentar, quando você começa a estreitar o caminho com o Espírito Santo, você vê que as coisas são possíveis, tá? O milagre acontece. O milagre acontece. Mas tem um lado de que quando você toma essa decisão, você deixa de ser filho, e eu falei isso no vídeo anterior, você deixa de ser filho do inimigo e passa a ser filho de Deus. E o inimigo, ele fica furioso, gente. Tá? Ele fica furioso, ele vai tentar te atacar de qualquer maneira. Então a gente deve fazer nossas orações, a gente deve ler lá em Efésios, né? Pedir para que Deus nos revista com a armadura dele, né? O capacete da salvação, com o evangelho, enfim. E que a gente venha alimentar o nosso espírito para que a vontade da nossa carne ela venha a se enfraquecer. E as coisas tudo se torna mais fáceis. Tá? Uma vez que a gente alimenta o espírito, enfraquece a carne, a gente consegue ter a força e a gente sabe, a gente sente que Deus está com a gente, tá? Em todo momento. E é importante você entender isso, porque assim como um vaso na mão do oleiro, né, quando ele faz lá o vaso não fica bom, ele quebra, faz de novo. Assim é a nossa vida na mão de Deus. Ele vai tentar fazer o melhor para a gente que a gente cumpra com o propósito dele.
Hoje eu tenho esse entendimento, né, de tudo que eu já sofri ou do que eu possa sofrer. Hoje eu estou aqui, eu não sou pastor, eu não sou pregador, né, eu não sou diácono, eu sou um humilde estudante da Palavra de Deus e tento passar algum entendimento que eu tenho da Bíblia aqui para que eu possa também entender e fazer um estudo, né? O objetivo do canal é esse, está escrito lá, é que a gente possa fazer um estudo em conjunto, né? Por isso que eu falo que é importante que vocês comentem. E aí eu tenho esse entendimento hoje, né? Quando eu estava na vida, as coisas aconteciam, bens materiais, enfim. E hoje eu vejo que eu estou passando por algumas dificuldades, mas talvez que eu esteja passando por essas dificuldades para que eu venha a ser moldado, né? Para que meu caráter seja moldado, para que eu venha a receber, sim, as bênçãos de Deus. Só que o que a gente vê nas igrejas é que não há uma preparação para isso, né? Você entra para assistir um culto e aí eu volto a falar, né? Todo mundo louvando, isso é legal, tá, gente? Isso não é proibido, isso é legal, é importante a gente louvar com alegria a Deus, é muito, muito importante. A gente está em comunhão com pessoas com um propósito em comum, que é buscar a Deus e estreitar o laço com o Espírito Santo. Mas a gente não vê a igreja preparar as pessoas para esse tipo de dor, para esse sofrimento, né? E isso me entristece muito, porque talvez se eu tivesse, né? E na época eu conhecia alguns pastores, eu tentei entrar em contato, né, com alguns pastores, eu fiz contato com o pastor, eu visitei a igreja de alguns pastores e esses pastores, eles falavam comigo, eu contei minha vida toda, né? Eu abri tudo, horas conversando e os pastores, um pastor, né, um determinado pastor virou para mim e falou, pô, não, cara, agora tu não tá mais sozinho, né? Tamo junto, a gente vai caminhar junto, vou na tua casa, vou tomar café lá e, pô, vambora, vamos nessa caminhada. E nunca mais voltou, igual aquela música do Tim Maia, nunca mais voltou, desculpa aqui a brincadeira, né? Mas, de fato, nunca mais voltou, nunca mais me ligou, sabe? Nunca mais me perguntou, quis saber como eu estava. E eu acabei tendo que passar por isso tudo sozinho. Sozinho não, com Deus, né? Mas para mim está sendo gratificante, né? Não tem nada garantido. Eu preciso continuar alimentando meu espírito. Se eu deixar, eu faço a vontade da carne. Se eu parar com as minhas orações, se eu parar de buscar a Deus, né? Não tem nada garantido. A gente tem que estar em busca da santidade a todo tempo, a todo dia, tentando ser uma pessoa melhor. E lembrando sempre que a gente tem um pai que nos ama, tem um pai que nos valoriza, né? E a gente precisa se agarrar nessa verdade, a gente precisa ser corajoso nesse sentido. Deus está com a gente a cada passo que a gente dá. E a gente vai ser testado, sim, mas Deus está com a gente. A gente nunca vai estar sozinho. E eu acredito que quando temos, né, Deus e o Espírito Santo de Deus no nosso corpo, ele nos dá uma grande vantagem comparado às pessoas que não têm esse conhecimento. Isso é uma grande vantagem quando a gente passa a entender a importância de estreitar esse laço, a importância de nos purificarmos, né, para que o Espírito Santo de Deus venha habitar. Eu ainda tenho muita coisa para melhorar na minha vida. Eu venho buscando essa intimidade, eu venho buscando esse contato, né, com Deus, com o Espírito Santo de Deus, mas eu, como ser humano, eu ainda tenho muitas falhas. O importante é que a gente não pode desistir, tá, gente? Então fica aqui minha dica, por mais que você esteja passando por adversidades e quando você decide caminhar com Deus, com Jesus, quando você decide se tornar um filho de Deus, você passa por adversidades que talvez você não passaria se estivesse no mundo, você passa por provações, você passa por dificuldade, você passa por dor, mas a palavra diz, né, tem de bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E assim, perseverem, orem, jejuem se for preciso, tente buscar outras pessoas que estão com o mesmo objetivo, com o mesmo foco que você, e aí as coisas vão se tornando mais fáceis, né? Conforme a gente vai nos alimentando do Espírito, as coisas vai se tornando mais fáceis.
Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do estudo. Peço desculpas, né? Eu tenho tentado fazer estudos menores, mas esse estudo ficou um pouquinho longo, mas eu acredito que tenha sido um estudo edificante para todos vocês, tá? Fiquem com Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, a vida da família de vocês, abençoe os seus lares, abençoe o seu lar, o seu projeto, o seu trabalho, tá? Um forte abraço e até o próximo estudo.